Oi, meu nome é Beatriz e esse é o Lado B. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro O Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro, que foi a minha primeira leitura do ano de 2024, embora seja um lançamento de novembro de 2023, da editora Todavia, a editora do meu coração, que edita livros incríveis, inclusive da Rosa Monteiro. Eu já tinha altas expectativas quando eu vi que esse livro seria lançado aqui, porque a Rosa Monteiro, se você já me acompanha aqui, você já sabe, é autora de um dos livros que eu mais amei aí, que eu li nos últimos anos, que é A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver. Esse livro que já tem esse título incrível, né? E como vocês podem ver, tem muitas marcações aqui, não sei se tá focando, mas tem muitas marcações. E é um livro para o qual eu já fiz um vídeo só sobre ele aqui no canal. Vou deixar linkado aqui, se você ainda não assistiu, para você ver depois. Vale muito a pena. Então eu já tinha muitas expectativas, porque esse outro livro dela eu tinha amado. E aí, né, enfim, fiquei super animada. Virou, assim, uma leitura muito incrível e que eu recomendo fortemente. Eu deixo aqui minha indicação. Mas vamos falar um pouquinho aí sobre do que se trata. A Rosa Monteiro, por meio de uma pesquisa muito extensa sobre os cruzamentos entre criatividade, loucura, insanidade e arte, ela vai nos trazer aqui um pouco dessa pesquisa que ela fez ao longo aí de muitos anos. É um tema que a interessa muito e que sobre o qual a gente vai saber que logo aqui no comecinho do livro, no primeiro capítulo, ela já começa assim: sempre soube que alguma coisa dentro da minha cabeça não funcionava direito. Então, assim, de novo, assim como ela faz no outro livro, A Ridícula Ideia de Nunca Mais Se Ver, A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, ela vai entrelaçar a própria experiência, a própria vida, a própria biografia dela aqui nessa obra que ela tá apresentando pra gente. Então, ela vai trazer experiências de vários artistas que a gente já tem aí no nosso imaginário a respeito de loucura e criação, por exemplo, Van Gogh, mas outros não tão óbvios, e sobre os quais ela vai se debruçar mais ainda, principalmente escritoras e poetisas. Algumas das personalidades sobre as quais ela vai abordar aqui nesse livro, para fazer esse cruzamento entre criatividade e loucura, vai ser a Virginia Woolf, a Sylvia Plath, a Emily Dickinson e a Doris Lessing. Inclusive, a Doris Lessing, no final do livro, no apêndice, tem uma entrevista que a própria Rosa Monteiro fez com a Doris Lessing, ela que é uma ganhadora do Nobel, né, de literatura. Essa entrevista foi feita para o jornal El País em 1997. Então é bem interessante que tem ali no finzinho a entrevista com essa autora. Traça essa questão da loucura e da criatividade também a partir da ideia de muitos artistas e autores que ela referencia no texto, que trazem explicitamente em alguns trechos ou citações, que ela também traz no texto, sobre como eles não gostariam ou eles não se sentiriam vivos se não fosse por meio da obra deles, que eles prefeririam morrer se não pudessem mais escrever, que escrever e criar é uma forma de existir e de se fazer aí como esse sujeito, como essa pessoa que vai externar esse mundo tão solitário, tão criativo, que muitas vezes habita apenas a sua mente. Ela coloca que o próprio ato de escrever um romance, ele pode ser encarado como um ato de loucura, se a gente pensa que é uma pessoa, né, essa artista, que fica meses, muito tempo, às vezes até anos, povoando um universo que tá passando só na mente dela, com pessoas que só ela ouve, né, cenários que só ela vê. Então, se essa obra não for lida, não for compartilhada com os leitores, com espectadores, isso vira um processo ainda mais solitário. E isso é uma coisa que eu nunca tinha pensado. Então, eu gostei muito, assim, desse insight. E assim, esse livro é repleto de insights, assim, de comentários a respeito desse universo. Gostei muito, aprendi muita coisa. Assim como as outras obras da Rosa Monteiro, principalmente A Ridícula Ideia, ela menciona muitos livros, muitos autores, então você sai com uma lista de leitura, assim, muito ampla. Você vai querer fazer. Eu fiquei morrendo de vontade de ler o que eu já não tinha lido, porque algumas obras aqui que ela cita bastante eu já conhecia. E outra coisa interessante é que o título, O Perigo de Estar Lúcida, ele é um verso de um poema da Emily Dickinson, que é uma poetisa norte-americana que vai ser bastante referenciada, sobre a qual a gente vai aprender bastante, assim,
nesse livro e que eu também adoro, amei, e é um título bem forte, né? O Perigo de Estar Lúcida. Ela faz uma aproximação entre o estar apaixonada e esse ato criativo, né? O escrever, como se fossem explosões, essa coisa que toma e você fica quase que obcecado por aquilo, por essa ideia, por essa paixão, e você vive intensamente. Tem uma parte no texto bastante interessante em que ela se detém mais a respeito do suicídio. Inclusive, ela propõe ali, né, discute que essas pessoas que chegam a pensar em suicídio ou mesmo cometer suicídio são caçadores de instantes, são caçadores de momentos sublimes. E quando isso não chega nessa vida crua, nessa realidade dura, né, e muitas vezes monótona do dia a dia, né, isso pode culminar nesse desespero, né, e de buscar esse momento de êxtase, né. Eu achei bastante interessante também as discussões que ela traz a respeito do morrer, da morte, isso permeia a obra inteira, de certa forma, e também essa questão do suicídio, achei muito interessante. Inclusive, eu vou citar aqui, na página 212, ela coloca assim: minutos de sublime e emoção que pudessem protegê-los do abismo, para sustentar a frágil estrutura convencional da existência. Então, achei essa imagem bem interessante, assim, para exemplificar essa ideia a respeito desses caçadores de instantes, essas pequenas explosões aí apaixonadas e intensas que esses artistas ficam buscando aí nas suas vidas. É um livro de 270 páginas, eu não disse, mas ele foi traduzido pela Mariana Sanches e publicado pela editora Todavia. Essa pintura aqui, né, essa obra que ilustra a capa foi feita pela Vânia Mignoni. Eu achei muito linda esse desenho aqui, essa obra. Alguns dos momentos acabam sendo um pouco repetitivos, eu achei que ela tenta se explicar muito em alguns trechos e acaba repetindo algumas ideias, isso eu não vejo como uma necessidade, podia ter, né, não precisava tanto disso, mas não é algo que me incomoda muito, é algo que não torna esse livro menos incrível do que ele já é, né, é um livro que eu recomendo muito, já dei de presente, né, todo mundo que pensa aí, que gosta de literatura, que gosta de pensar a literatura e a loucura, o escrever, o fazer artístico, pensar também, saber mais sobre vidas de autores, né, que ela traz muitas notas biográficas mesmo. E uma coisa interessante é que esse livro ele foi catalogado como romance e não ficção. Então esse é um aspecto do livro sobre o qual eu não posso falar muito para não trazer spoiler, mas tem uma parte aqui em que ela traz sobre a própria vida, sobre um acontecimento aí muito importante que permeou muitos anos da vida dela e que flerta aí com essa com esse fazer romance, com isso de você criar, né? Não necessariamente de forma não fictícia, mas de forma fictícia, elaborar aí nesse mundo criativo essa fantasia, enfim. E achei muito, muito interessante essa parte. Acho que fica um mistériozinho aí também no ar e achei que complementou bastante para essa obra. Então, se você se interessa, né, por livros escritos por mulheres, literatura espanhola, livros de não ficção, que tem essa pegada aí meio fantasiosa também. Inclusive, ele traz imagens, que é uma coisa que acontece também no A Ridícula Ideia, e nesse livro também. Só porque eu falei, não vou achar. Tem algumas fotografias aqui no livro, capas de livros que ela menciona, recortes, né, assim como ela faz no A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, esse menos, eu acho que na Ridícula Ideia é mais intenso isso, mas ela traz também algumas coisas que transbordam desse texto, né, escrito. Ela traz esse diálogo com imagens também, que é bem interessante. Então é isso, espero que vocês gostem desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito ou inscrita, dá o seu like que isso ajuda muito, compartilhar com quem você achar que possa se interessar e acompanhar aqui o canal, porque agora nós teremos mais vídeos aí pela frente dessas leituras que eu tenho feito ao longo desse ano. Muito obrigada e até a próxima! Bom, para quem ficou até o final, eu vou ler um trecho, porque eu gosto de fazer esses bônus, né? Vou ler um trechinho aqui da página 212, que eu gostei bastante, que traz uma citação do Camus, que é um autor que eu gosto bastante, que pensa questões sobre suicídio também, e
que ela vai trazer quando ela tá dialogando sobre isso. É que ela traz assim: ninguém percebe que algumas pessoas gastam uma energia tremenda simplesmente para serem normais, disse Albert Camus. Sim, concordo plenamente. Alguns precisam pedalar de modo incessante rumo à intensidade e à beleza para poder acreditar na ilusão da realidade, para sustentar a frágil estrutura convencional da existência. Para ser capazes de levantar todos os dias, executar as rotinas de que falava Camus, continuar achando que comer e respirar tem algum sentido. Dom Quixote deixou de encontrar uma razão para a vida quando abandonou, como impossíveis, pelas pauladas que o acertavam por todos os lados, seus sonhos grandiosos de cavalaria. Muito legal, né? Então, leiam Rosa Monteiro, leiam O Perigo de Estar Lúcida. Vou deixar a fotinho dela aqui pra vocês verem também. É isso, muito obrigada e até a próxima.